Olá, louvado seja Deus, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Nesta tarde eu quero trazer uma palavra para vocês, né? Eu quero dizer para vocês, quero falar no livro de 1 Samuel de uma certa mulher chamada Ana, uma mulher guerreira que lutou com aquilo que era impossível aos olhos dela a acontecer. Muitas das vezes paramos e analisamos e olhamos para a nossa situação, para aquilo que estamos passando e achamos que é impossível superar, mas acreditamos que tem um Deus todo-poderoso, que Ele faz por mim e por você. A história de Ana é o retrato de uma mulher cheia de fé, com um relacionamento vivo e sincero com Deus, que não abre mão dos bons planos dele para a sua vida. Ana era uma das esposas de Eucana. E Ana era a que ele mais amava, era Ana. Portanto, Eucana também tinha Penina, sua segunda esposa, a rival de Ana, aquela que atribulava Ana de todos os lados, porque Penina tinha filhos e filhas de Eucana, e Ana não tinha filhos, Ana era estéril. Mas Ana veio nessa palavra de Ana para que eu e você podemos entender e compreender que ainda há milagre na terra, porque Ana não tinha filhos. Ana era considerada uma árvore seca, jogada, na humilhação, porque naquele tempo a mulher, quando não tinha filho, ela é humilhada diante da sociedade, porque Ana não tinha filho de seu marido. Então se dava o direito do marido se casar novamente com uma mulher da qual daria filhos àquela família, herdeiros para aquela família. Mas Eucana amava Ana, e Penina era que gerava filhos a Ana, que gerava filhos ali a Eucana. E Ana estava naquele momento no processo de Deus. Qual é o processo de Deus na sua vida hoje? Qual é o processo de Deus na minha vida hoje que está impedindo de gerar um milagre na minha e na sua vida? No costumes da época, era permitido ao marido ter a segunda esposa, caso a primeira fosse estéril. O objetivo era garantir a descendência daquele homem. Era o costume de Eucana e de todos os anos, com toda a sua família, sair de Ramataim de Zofim para oferecer sacrifício ao Senhor na capital nacional de adoração em Siló. A palavra do Senhor diz que Eucana procurava agradar a Ana de todas as maneiras, por dois motivos. Porque o primeiro, ele amava aquela mulher de uma tal maneira que ele não amava a sua rival. Ele não amava a Penina tanto quanto ele amava a Ana. Então ele achava que só o amor era o suficiente para Ana. Ele pensava dessa maneira. E porque ele percebia o semblante triste dela, como se faltasse alguma coisa. Claramente ele não entendia a dor da sua esposa. Ele não entendia a dor dela de não ser mãe, de ver sua rival apontando, sua rival ali, criticando, falando: olha, eu tenho filhos de nosso esposo, e você não tem filhos, né? Então essa era assim a tristeza daquela mulher de Ana. Ana ficava triste, com o semblante abatido, né? Naqueles momentos de dificuldade. Então ali acreditava que o bom tratamento e as regalias, os presentes eram suficientes para satisfazê-la. A insensibilidade espiritual dele não lhe permitia perceber que realmente importava para ajudá-la, e ele deveria se ajoelhar ao lado dela e orar junto, pedindo a um filho. Portanto, lado a lado, ela não se conformava, ela queria ver o bom plano de Deus para a sua vida sendo cumprido. Ela era uma mulher que não procurava paliativo ou desculpa para a sua dor. O grito da esperança. Como uma mulher de Deus, ela não desistiu de buscar ao Senhor, mesmo diante de algo impossível, porque era impossível para ela. O que é impossível para você hoje? O que é impossível para você conseguir hoje que você acha que você não consegue? Não podendo deixar
de enxergar que a situação o fazia sofrer, visto com que a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. No entanto, ela não se permitia ser sufocada pela aflição. É importante perceber na vida que situações extremas exigem atitudes extremas. Então Ana fez um voto, e ele é bem específico. Se a tua serva der um filho varão ou um filho homem, ela disse ao Senhor: se tu me deres um filho varão, não passarei navalha a sua cabeça, mas no tempo determinado levarei ao templo e deixarei para aprender as coisas do alto. Ela sabia exatamente o que queria de Deus e deixou bastante claro para ele que a resposta, esse pedido, era para a glória do seu nome e era para consagrado a ele. Tenha em mente que a sua oração vai exigir tudo de você. Tenha em mente que você tem que ser sincero diante daquilo que você fala para Deus. Diante da sua oração, diante do seu voto, daquilo que você votou, daquilo que você fez. Tem que ser sincero diante do nosso Deus. Porque Ana, ela foi sincera. Ela especificou a Deus o que ela estava passando, a luta que ela estava passando. E ela pediu ao Senhor algo que ela tanto almejava, que ela tanto pedia. Ela pede ao Senhor, Ana pede a Deus. Por um motivo ela vai falar com o Senhor. Especificar ao Senhor por aquilo que ela estava pedindo ao Pai. Exigindo tudo, né? Tenha em mente que a sua oração vai exigir tudo de você. A energia, a perseverança, vontade. Ana perseverou em orar perante o Senhor pelo tempo que foi preciso. O sacerdote ali observava enquanto fazia isso. Você está sendo observado enquanto busca o seu milagre. Em Hebreus 12, versículo 1 vai dizer isso. As pessoas querem saber se a sua devoção, fé e piedade realmente funciona. Assim como a mãe de Samuel, por muitas vezes você terá de lidar com incompreensão. Muitos servos de Deus não compreenderão a sua dor. Muitas pessoas farão a leitura errada do seu problema. Muitos querão te julgar, te apontar por que você está passando, mas não vai entender que há um Deus acima do céu, sentado em seu trono, que está te ouvindo para te dar a resposta. Muitos servos de Deus não compreenderão a sua dor. Muitos que estão ao seu lado, ao seu derredor, não vai compreender e entender a dor que você está passando. Os amigos de Jó acharam que ele havia pecado. Os discípulos queriam saber quem havia pecado para que o cego de nascença fosse cego. Os irmãos de Davi achavam que ele era presunçoso. Isto deve aumentar a sua carga de oração, a comunhão com Deus. Isso te coloca em uma posição que somente o Senhor entende. Uma clara visão do seu problema. Ana conhece a si mesmo. Você precisa ter o conhecimento claro daquilo que você precisa, daquilo que você está querendo. Você precisa ter esse conhecimento. O fato de sua oração ser respondida mostra que a sua fé não é vazia, sem propósito inútil. Há um grande Deus no céu que ouve você hoje, amanhã e todo sempre. Há um Deus que está te ouvindo, mas para isso nós precisamos perseverar. Há um grande Deus que está te ouvindo. Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Após a humilhação, o desprezo, a vergonha, poder cantar e adorar a Ele e proclamar em alta voz, com o bom som que o Senhor o fez, Ana declara a palavra de vitória sobre os seus inimigos. Sua confiança em Deus é elevada para outro nível. Ela confia completamente no julgamento do Senhor e sabe que não há força humana que resiste ao poder de Deus. Agora a mãe de Samuel
contempla a situação por um ângulo totalmente diferente. Quem estava por cima zombando, que era Penina, e muitos que zombavam dela, do sofrimento, do seu, que não tinha filhos, né? Da sua aflição, da sua dor. Agora pode contemplar as mãos de Deus sobre a vida daquela mulher. Aquela que era enfraquecida, agora tem que reconhecer que aquela que não tinha filhos, que era estéril, Deus o abre a madre e dá a ela um profeta. E ela reconhece a soberania do Senhor em tudo. Reconhece que não há causa perdida para ele. A visão espiritual de Ana alarga à medida que ela se entrega à oração. Então declara que Deus é poderoso para mudar completamente o nosso futuro, o meu e o seu futuro. O Deus de Israel, ele é poderoso para mudar as nossas situações. Mudar o nosso quadro de vida quando perseveramos em oração. Essa é a estrutura que teremos. Ana declara ao Senhor que tem compromisso com quem tem compromisso. Deus, ele só vai ter compromisso com você se você tiver compromisso com ele, porque Ana declara ao Senhor que tem compromisso com ele. A serva do Senhor reconhece mais uma vez que oferece esforço em buscar a sua presença. O esforço humano não é suficiente para alcançar o favor do Senhor, que não há força humana suficiente para contender com ele. A colheita de Ana, essa foi a colheita de Ana. O pedido de Ana é alcançado, a oração, o coração de Ana, né, chega até a Deus, seu pedido. E Deus ouve a oração dela. E ela, a palavra do Senhor vai dizer que Ana deu à luz a um milagre, Samuel. Não era apenas um filho, ele se tornou profeta, juiz, sacerdote de Israel. Samuel era a única pessoa com quem Deus falava em um tempo em que a visão era rara. E que o Senhor não falava com ninguém. Nisso se cumpre totalmente o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:20, sobre o fato de servirmos a um Deus que pode fazer muito mais do que pedimos, imaginamos, segundo o seu poder. O Senhor não quer te dar milagres, migalhas. Deus quer te dar algo profundo. Ele quer te dar coisas infinitamente maiores do que as que você pede. A sua fé, a sua oração, o culto de liberdade são determinantes nesse processo. Ana cuidava de Samuel, que era seu milagre. Samuel era o milagre de Ana. Você tem cuidado do milagre que Deus tem feito na sua vida? Cultive bem as boas coisas que o Senhor tem feito, tem te dado. Se você for fiel sobre o pouco, ele te colocará sobre o muito. Mateus 16:10 vai te ensinar isso. O mesmo, após ser abençoado, Ana permanece liberal. Porque tem muitos que recebem a bênção de Deus e sequer volta para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Há muitos ingratos. Há muitas pessoas da qual na hora que precisa está ali chorando, rasgando o teu coração, mas quando o Senhor abençoa, esquece do abençoador, volta para as migalhas. Esquece que há um Deus acima do céu, que tudo pode. Ela permaneceu indo ao templo uma vez ao ano para oferecer sacrifício, como era o seu costume. Não era interesseira espiritual. O que ela fazia antes de receber a bênção, ela continuou fazendo após ter recebido a bênção. O que você tem feito antes de receber a bênção? E o que você tem feito depois de receber a bênção?
Você continuou indo ao templo? Você continuou adorando ao Senhor? Você continuou sendo grato ao Senhor Jesus? Ou você parou de fazer a vontade do Pai? Após o milagre, Eucana e Ana continuaram recebendo as palavras de bênção do servo de Deus. Ou seja, a corrente de bênção continuaria fluindo. Isso fez com que ela pedisse um filho e recebesse 6 filhos. Muitas pessoas, após receber a bênção, acabam se afastando do servo de Deus, do templo, cortando o fluxo da corrente de bênção. Não comete este erro, permaneça perto da corrente de bênção. O Senhor tem um manancial inesgotável, como já vimos. Ele deseja te dar muito mais além do que você ou eu merecemos. Nós não somos merecedor, mas o Senhor, pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia, Ele nos dá porque Ele nos ama. Ele nos dá por amor. E muitas das vezes nós não somos tão gratos. Nós não somos tão gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele nos tem mandado, por aquilo que o Senhor tem nos abençoado, né? De mesma maneira, persistia em oração. Ana, ela não desistiu do seu milagre, mesmo com Penina ali irritando, porque Penina irritava, Penina ali estava para humilhar ela, né? E ela não se incomodou, porque a presença de Deus era maior sobre a vida dela. E o Senhor, para poder se defender, ela era uma mulher profundamente consagrada ao Senhor. Ao ouvir a suspeita do sacerdote Eli, ele não existia, não xingava, não ficava irritado, nem zombava do homem de Deus. Simplesmente responde de forma humilde e respeitosa. Ela possui uma vida de oração ativa e isso era importante na vida de Ana. Os seus sentidos espirituais, né? Ela confia, ama o relacionamento com Deus e dá a felicidade de falar sobre todas as suas preocupações com Ele. Ana levava as suas preocupações até o Senhor e falava com Ele. Nunca rejeitam a bênção do homem de Deus. Eli era um sacerdote do Senhor, muito embora fosse aprovado por causa da conduta de seus filhos. Ele representava Deus. E as palavras que saíssem de sua boca teriam poder de abençoar ou amaldiçoar. Provérbios 18, 20 e 21. Ao ouvir a justificativa da serva de Deus sobre a oração, Eli liberou a palavra de bênção sobre a vida dela, sobre a mãe de Samuel. Ao ouvir a palavra de bênção que saíram da sua boca, o sacerdote, a atitude de Ana mudou, seguiu, alimentou o seu rosto, havia alegria, né? Ana creu e partiu agora. As suas atitudes são baseadas na sua fé. Eles levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel, né? Ela é fiel. Nós temos que ter gratidão após tudo aquilo que Deus tem feito por mim e por você, né? A gratidão antecipa milagres, muitas das vezes. O desejo de Deus é alegrar o nosso coração, o cumprimento do voto, né? Ano após anos, nós ter gratidão para com Deus por estarmos de pé. Cultive boa semente da liberdade em sua vida. Se você terá acesso a grandes colheitas de bênçãos preparadas pelo Senhor, isso está em 2 Coríntios 9, 6. A sua colheita é proporcional à sua semeadura, né? Nós temos que semear boa semente, semear com amor, semear com alegria, se você quer receber bons frutos, boas bênçãos, grandiosas bênçãos, né? Nós temos que ter essa boa semeadura, né? Compartilhar os nossos pedidos de oração, os nossos milagres, aquilo que nós recebemos, nunca cessar de contar o milagre que Deus faz na nossa vida. Ana não se demorou a cumprir a promessa,
cumprindo a promessa que ela tinha falado com Deus. Ana cumpriu a promessa, cumpriu o seu voto, e Deus deliberou sobre a vida delas bênçãos sem medida, porque Ele é Deus fiel e tremendo na minha e na sua vida. E quando eu e você fazemos para Deus, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Mas primeiramente, amados irmãos, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Criador que fez os céus e a terra. Tudo que precisamos, tudo que nós precisamos está aqui, dentro da palavra do Senhor. O manual para que aprendamos a viver bem. O manual para que aprendamos a ter uma vida consagrada ao Senhor. O manual para que possamos deixar tudo para trás e viver uma vida feliz na presença do Senhor, né? Nos colocamos diante do Senhor para falar e fazer com o Senhor. Porque Ana, ela fez um voto, ela votou um voto e ela cumpriu, e Deus honrou o compromisso de Ana. Então seja também fiel como Ana foi. Receba nessa tarde a bênção de Deus. Receba nessa tarde a vitória do Senhor sobre a sua vida. Receba as bênçãos sem medida, da qual o Senhor tem para ti. Receba aí aquele que semeia boa semente, receberá também grandes frutos. Então receba nesta parte o milagre de Deus sobre a sua vida, mas seja fiel ao Senhor em todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu agradeço por esta oportunidade de entrar na tua casa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor.